Olá, tudo bem com você? Meu nome é Patrícia Castilho, terapeuta integrativa, e hoje eu estou aqui trazendo um assunto em que eu considerei, né, num grupo terapêutico, aonde eu trouxe um material de 7 dias, aonde o tema era como dizer não sem culpa. Eu escolhi fazer esse assunto, por quê? Porque dentro das várias pessoas em que eu já atendi, né, durante esses quase 5 anos já de atendimento, eu encontrei, né, várias pessoas com essas dificuldades de quando ela precisa resolver uma questão, precisa agir ou precisa cuidar mais de si, o que impede ela é o fato de não se posicionar. E dentro do que eu falo, né, com todos os meus atendimentos e também nas minhas redes sociais, eu estou trazendo sempre assuntos relacionados à postura, a sua postura diante da vida. Qual é a sua postura diante da vida? A postura de salvadora, porque quando você não tem coragem de dizer não, não tem coragem de se posicionar, é porque um dos motivos é que você coloca ali que quer salvar a pessoa, auxiliar a pessoa. Não, eu vou dizer sim, né? Porque na realidade esse é o primeiro motivo, a primeira fala da pessoa está ligada a isso, né? Mas existem outros fatores atrás. Mas dentro desse assunto, como dizer não sem culpa, eu preparei aqui um material para que eu pudesse trazer esse assunto de uma maneira mais leve para a pessoa, né? Porque talvez ela possa resolver isso com pequenos exercícios. E o que que eu fiz, né? Eu trago aqui para você alguns materiais, né, através de slides, para que a gente possa, para que eu possa conduzir essa aula, esse assunto, para que você possa aprender, né? Esse material aqui que eu estou trazendo para você é apenas uma ideia, né, de como você pode ter uma vida mais leve, uma vida que traga mais paz para você quando você se posiciona na vida. Então, vou começar a compartilhar aqui, né, com o material que eu trouxe. E um dos materiais está aqui. Esse material é com esse tema, né? Como dizer não sem se sentir culpado, né? Quantos e quantos de nós já passamos por isso? Eu mesmo já passei várias vezes, né? Lidar com essa questão, né? Lidar com o posicionamento. Então, você já deve ter passado por isso, né? Então, vou trazer aqui para você alguns pontos. Vê se você se identifica com essas situações. Primeiro, eu quero me apresentar, né? Eu sou Patrícia Castilho, terapeuta integrativa, sou terapeuta e reflexoterapeuta também, atuo na reflexoterapia. Eu trabalho com isso desde 2021 e faço atendimentos tanto online como presencial. Por conta da reflexoterapia, eu também faço presencial, né? Aqui dentro da minha cidade, porque eu moro aqui em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Eu tenho 53 anos, tenho um filho adulto, casado, então sou uma pessoa cristã, meus valores estão todos ligados ao meu lado espiritual, né? Como uma pessoa cristã, faço meu trabalho voluntário, né? Como meu objetivo de vida, né? Meu propósito de vida está ligado à minha espiritualidade. E por conta disso, a minha missão aqui é trazer para você, auxiliar mulheres para se libertarem de bloqueios emocionais e físicos através de autoconhecimento e equilíbrio. Mas como eu vou fazer isso, né? Através dos ensinos terapêuticos aliados também a princípios bíblicos, porque eu também trago como pano de fundo a minha situação, o meu momento, né, em que eu estou como uma pessoa cristã. Então, sempre vou dar valor, vou observar sempre a parte espiritual. Só que o objetivo aqui não é falar do lado espiritual, e sim do lado terapêutico. É só para você me conhecer e saber mais, saber melhor quem eu sou, né? Dentro da minha trajetória. Então, eu comecei nas terapias, um dos motivos, né? O principal motivo pelo que eu comecei, como eu falei para você, meu ponto principal, minha coluna, meu inegociável espiritual, por conta de problemas de saúde.
Sim. Por que, Patrícia, problemas de saúde? Porque devido a diagnósticos como lúpus e fibromialgia, estava me incapacitando cada vez mais. Então, esse diagnóstico, ele trouxe essa incapacitação, o fato de eu não poder fazer o trabalho que eu mais amo, que é o trabalho voluntário, prestar meu serviço sagrado a Deus. Então, isso me consumiu muito. Então, além do tratamento com a medicina convencional, eu busquei o tratamento com é, a medicina, né, com a parte terapêutica, né, a terapia integrativa. Então, eu comecei a conhecer, a entender como fazer isso. E através das terapias integrativas, eu conheci a reflexoterapia, conheci métodos como Procure Cicatrizes, conheci outros métodos, né, como PNL, e me apaixonei. E nesse paixão, e no resultado que trouxe para a minha vida, em 2021 eu comecei, né, nessa trajetória tão linda, que eu considero linda, de auxiliar as pessoas em sentido emocional. E hoje o meu trabalho é focado dentro dessa ideia, né? Dessa ideia de a gente entender que nós não somos separados, o físico do corpo. Não há uma separação. Não existe uma separação, o físico é de um lado, e o mental é de outro. Não. O corpo, ele é um conjunto, porque o que você sente emocionalmente, você também sente no seu corpo. A memória celular no seu corpo. Né? Então, trazendo isso para você, né, dentro dessa aula, dentro do tema, eu quero mostrar isso, né? Quero mostrar isso com o meu trabalho. E vamos ao que interessa, né? Por exemplo, a partir de agora, vamos começar a falar sobre essa questão, como saber dizer não sem culpa. Então, me diz aqui para mim, vê se uma dessas situações você já se deparou. Uma delas, né? Qual é a dificuldade? Talvez você possa dizer assim, ah, mas eu tenho uma dificuldade de falar não, né? Por exemplo, na família. Aqui tem um exemplo, né? Uma pessoa pode dizer assim: a minha irmã me pediu para cuidar dos filhos dela no sábado, mas eu tinha planejado descansar, mas eu não consegui recusar, né? Então, essa daqui já trouxe uma situação familiar. Por que isso? Porque muitas das vezes isso pode acontecer, isso acontece no dia a dia, né? Ah, mas Patrícia, se eu recusar, vou estar sendo uma pessoa má, vou estar sendo uma pessoa que não respeita os princípios bíblicos, né? Nós vamos considerar isso mais à frente. Mas você já deve ter passado por isso, né? Aqui o que eu quero trazer aqui para você não é uma situação isolada, é uma situação que está sempre acontecendo, é algo que você está sempre fazendo, sempre dizendo sim na hora que você precisa dizer não, né? Uma outra situação é com amigos, né? Aqui tem uma outra situação. A minha amiga me chamou para sair à noite, mas eu estava exausta, cansada. Mas mesmo assim, eu acabei aceitando para não decepcionar. Quantas vezes você fez algo que você não queria fazer, mas para agradar o outro você fez? Mesmo uma coisa que você poderia não estar ali sendo, sendo ali importante, você poderia ficar em casa, no caso, está exausto de um dia, uma semana muito puxada, né? Mas você não tá, a pessoa não está indo para é, para si, para divertir, para poder relaxar, não, é porque ela quer não. Olha o motivo por trás, ela não quer decepcionar. Você já passou por isso? Ou passou por isso por situações em sequência, de várias formas, várias vezes? Uma outra situação também, que eu quero trazer aqui para você, deixa eu mudar aqui a página. Espera aí. Uma outra situação aqui também é o ambiente religioso ou comunitário, né? Em geral, uma boa parte das pessoas, elas fazem parte de um ambiente religioso, né? Ou numa comunidade. Então, a maioria das pessoas fazem parte disso. Então, o que pode acontecer? Me pediram para organizar um evento na igreja ou, né, nesse ambiente religioso. E eu estava sobrecarregada, mas não quis parecer egoísta. Então,
olhar. Já aconteceu com você, ou já aconteceu em sequência com você isso? Do ambiente onde você está em comunidade, de olhar e não ficar preocupado e ficar nessa preocupação, mas aí vão pensar que eu sou egoísta, né? Então, isso tem acontecido com recorrência com você? Uma outra situação, colegas de trabalho ou conhecidos, né? Uma colega me pediu ajuda com um relatório de última hora. Eu tinha prazos meus para cumprir, mas disse sim mesmo assim. Me diga, isso também tem acontecido com frequência com você? Você também tem trago essa situação com você de tanto no trabalho ou numa situação parecida, de você estar ali sobrecarregada, de você estar ali numa situação de você estar tendo que dar conta do que está por sua responsabilidade, mas vem uma outra pessoa e pede para que você possa auxiliá-la e você diz sim. Mas, Patrícia, eu não consigo dizer não, eu me sinto mal, eu começo a achar que eu estou até pecando contra Deus, né? Começa a vir vários pensamentos na sua mente. Que pensamento vem na sua mente quando você passa por situações como essa? O que que vem? O que que é trago para você isso? Eu vou te mostrar aqui o que que acontece, né, de uma forma breve, né? Mas o que que acontece dentro do seu cérebro quando você passa por situações semelhantes? Por que é tão desafiador dizer não? Por que que esse é um desafio para você? O que que acontece no cérebro? Vamos aqui entender um pouco mais sobre o que acontece dentro da sua mente, dentro do seu cérebro. A amígdala, que, como aqui você pode ver, né, aqui nessa primeira imagem, ela é um órgão bem pequenininho que fica bem no meio, né, do nosso cérebro. Ela é uma parte importante do nosso cérebro. Ela ali é onde está um sistema mecânico, um sistema ali de alerta. Ele é um sistema de alerta do medo, né? É chamado do medo. Por quê? Porque ele vai te alertar para que você tome ação, da luta ou fuga. Ela é necessária, ela está ali, ela tem um propósito. Porém, quando há um desnível, ou há algo que está acontecendo que ela entra em desequilíbrio, né? Em desequilíbrio emocional, em desequilíbrio físico também, quando isso acontece, ela dispara, né? Então, ela dispara o quê? O medo. E talvez esse medo não seja um medo real que esteja acontecendo. Por exemplo, um medo de um leão, né? Você vê um leão, é natural você sentir medo daquele leão que está vindo ali. Vamos supor que você estivesse numa floresta. É natural de você querer correr, né? Fugir dali, você querer ter uma ação, isso é natural. Porém, esse medo pode acontecer também, essa reação no seu corpo de medo do que acontece, em situações em que você está lidando. Então, quando isso acontece, você sabe que ela está sendo acionada. Então, ela dispara esse alerta do medo. Quando alguém pede algo para você, a amígdala, o que que ela traz? Ela ativa memórias antigas de quê? De que você passou por situações de rejeição, abandono. Lembra que em um dos pontos ali, né? O que que vão pensar de mim? Será que vão pensar que eu sou egoísta? Ou será que vão me desprezar depois? Vai vir pensamentos assim, né? E isso vai gerar o quê? A ansiedade. Aí, se eu disser não, por isso que talvez você até sinta algo no seu corpo, né? Sinta aquela sensação ruim. Ai, mas se eu disser não, o que será que vou pensar? Porque o que pensar de mim, se alguém pensar mal de mim, essa pessoa pode me abandonar. Olha o inconsciente, o que traz do inconsciente. Isso, eu quero trazer para você que isso não é algo que você é, traz para o consciente. Isso é algo automático, porque já está lá registrado, porque lá no passado, lá atrás, você pode ter sofrido por situações, várias situações de rejeição, abandono. Então, você não quer ser rejeitada pelo outro, você quer ser aceita. Então, o que que acontece? É o dito sim, né? Então, isso gera ansiedade. Então,
o que que acontece? Ela ativa ali, né? Ela vai lá, ativa. Então, essa ativação, o que que acontece com essa ativação? Ela te coloca na condição de dizer o sim. Então, agora eu vou dizer o sim, né? Por quê? Aí, quando você diz o sim, acontece algo diferente que eu vou dizer mais à frente, né? E também aqui, nessa outra imagem, eu quero te chamar a atenção por córtex pré-frontal. Essa área do seu cérebro, do nosso cérebro, é uma área de raciocínio e decisão. Então, essa área ali, ela sabe o que, que seria melhor para você. O que, que seria melhor para você? Dizer o não ou dizer o sim, né? Será que eu posso assumir o não? Se eu disser o não, como vai ser para mim se eu disser o não, né? E quando a amígdala ela age, né, dessa forma, disparando medo, porque há esses medos inconscientes, o cérebro ou a parte do raciocínio ela fica ali confusa. O que, que eu digo? Sim ou não? Né? Se eu disser ou não, por isso que vem os pensamentos na sua mente, vem aqueles raciocínios. Esses raciocínios fazem com que você fique confuso na hora. Na hora, eu digo sim, eu digo não, e é tudo tão rápido, né? Você já reparou que é rápido? Né? É muito rápido. Então, a amígdala sobrecarrega o córtex pré-frontal com essa informação de medo, né? E dispara essa emoção. Então, o que que traz para o seu corpo? Talvez você, dependendo da situação, tu dá até o coração até dá uma acelerada, talvez você fique até com a mão suando, né? É por quê? Porque houve esse processo dentro do seu cérebro. O que que acontece quando então você diz o sim? Ai, disse sim. Você dispara um neurotransmissor chamado dopamina. Ele é responsável, uma das coisas que ele é responsável é pelo prazer, pela satisfação ali que você sente. Então, quando você diz o sim, você sente aquele alívio, do tipo assim, ai, vão me aceitar agora. Ai, vou resolver, né? Disse sim. Então, quando você diz o sim, essa dopamina, que ela começa a agir no seu corpo, no seu cérebro, né? Que ela age no cérebro e age no corpo também. Então, vem aquele alívio, né? Momentâneo, e o seu corpo, ele se acostuma com esse alívio. O seu corpo se acostuma. Então, esse sistema de recompensa, ele fica meio que acostumado com isso. Então, por isso que muitas das vezes você acaba falando sim no automático. Aí depois você vai, por que que fui falar sim, né? Por que que eu fui me comprometer? Então, o cérebro, ele entende que esse sistema de recompensa é reforçado a cada vez que você diz sim para aquela situação. Ainda mais se for uma situação que é sempre a mesma. Aquela situação sempre está acontecendo. Então, o cérebro entende que isso é como uma recompensa e reforça o que esse hábito seu de ficar cedendo. Consegue compreender agora o porquê que você tem essas sensações, por que que vem essas frases na sua mente, né? Ali falando para você, e se eu disser sim, e se eu disser não, ai tal, ai, o que que vão pensar de mim? Esses pensamentos rápidos que vêm na sua mente, olha o processo que acontece. Tomar um pouco de água, né? Porque é necessário para a hidratação do corpo e da mente. Então, continuando aqui com o raciocínio, acho que eu acredito que eu fui clara, né? Dentro do que eu estou trazendo aqui. E aqui, né, eu trago aqui uma imagem desse processo químico, esse processo neuroquímico que acontece na sua mente, através do que acontece com o que você pensa, dessas memórias. Olha como está tudo interligado. Entende por quê? Não podemos separar a mente do corpo. Tá vendo como é irreal você separar o que você sente com o que você pensa? Muito bem. Então, continuando, essas memórias que eu trouxe, que eu falo agora aqui,
que a amígdala traz, ela vem das feridas emocionais. Eu mencionei a rejeição, né? O que é a rejeição? É o medo de ser excluída ou de não ser amada. A pessoa tem esse medo, ela não quer ser rejeitada. Por quê? Porque lá atrás ela passou por situações até intrauterinas, né? Até enquanto estava na barriga de sua mãe, esses momentos, por essas situações. Então, o que acontece? Isso fica lá salvo na mente. E também feridas do abandono. Essa sensação de que se eu disser não, vou perder o vínculo, a pessoa vai me abandonar. O vínculo que você tem com aquela pessoa. Porque, pode observar, esse sim que você fala, dificilmente é com uma pessoa que você não tem vínculo nenhum. Porque se você não tem vínculo nenhum, provavelmente você vai dizer não, né? Agora, quando você tem algum vínculo, você viu que ali, nos exemplos que eu trouxe, todos os exemplos a pessoa tem algum vínculo. Ou é da família, ou é círculo de amigos, ou é o círculo religioso ou comunitário, ou é o círculo do trabalho. Ela vai ter algum vínculo ali. Existe algum vínculo ali. Então, quando a pessoa tem esse medo, tem essa preocupação, é porque ela tem medo de ser abandonada e ser desvinculada. Ela tem medo de ser desvinculada desse grupo, desvinculada dessa pessoa, entende? E as crenças limitantes. Que crenças são essas, Patrícia? As crenças como? Se eu disser não, vou ser egoísta. Olha como vai criando essas crenças, que são crenças, aquelas vozes que vêm na sua cabeça, né? Quais as vozes que vêm na sua cabeça quando você está prestes a dizer um sim ou não? Preciso estar disponível para ser aceita. Então, eu trouxe aqui um exemplo de apenas duas, mas existem várias e várias frases que essas frases você escutou lá no passado, ou foi formulada pela sua mente mesmo, por percepção que você teve. Então, olhar, observar isso, né? Entender esse processo. Então, já que eu trago aqui para você, né? O que está por trás do que você, da sua reação, né? Por que você faz o que você faz? Estou trazendo aqui de uma maneira bem. Eu não vou dizer que é tão profunda, mas ela está no meio, né? Nesse intermediário, não é a situação rasa. Ah, você não quer dizer não é, é, por isso, porque é egoísta. Você diz não porque é egoísta. Não, não é uma coisa superficial, não, é mais profundo. Por que eu trago isso mais profundo para você? Né? Para quê? Para que você tenha consciência de como isso acontece dentro da sua mente, né? E como eu trago isso aqui, para que você possa ter essa ideia, possa entender melhor o porquê que você faz o que você faz, o porquê que você sente o que você sente. É claro que eu não sou uma neurocientista, eu quero deixar bem claro isso para você, que eu não sou uma neurocientista. Eu sou uma terapeuta que estuda a fundo pontos ligados ao cérebro, de como ele age, até para poder, por aqui eu pudesse me entender e também possa entender a pessoa com quem eu estou atendendo. Continuando aqui, é, existe também a memorização inconsciente, como eu falei para você, né? O cérebro, ele cria caminhos neurais para cada experiência. Então, a experiência que você passou lá, que você viveu lá no passado, o que aconteceu? Houve esses caminhos neurais, essas consolidações. E essas crenças limitantes, né, elas repetidas, e quanto mais você repete isso, você lembra e você repete, você está fortalecendo esse caminho, tá? Você vai estar fortalecendo essa conexão. Quanto mais usados, mais automáticos eles se tornam. No início, você possa até ficar aquele pensamento ali repetitivo, mas depois aquilo ali pode se tornar para você muito automático que você nem mais pensa mais. Já vai o sim. E depois só sofre as consequências desse sim. Então, mudar exige criar um novo caminho neural. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Essa mudança de você dizer sim para dizer não cria um novo caminho neural, como abrir uma nova trilha numa floresta. Imagine que você está numa floresta e que nessa floresta
Você já tem um caminho pronto ali para você passar. Você vai até com guia, mas o guia já mostra ali aquele caminho que já foi pisado várias vezes. Só que o guia, ele fala assim, não, eu entrei lá no Google Maps, fiz lá, tem um drone, e eu descobri que através desse drone ele mapeou aqui que se eu for pegar essa coordenada aqui, pegar esse caminho, vamos chegar muito mais rápido. Então, ele começa a andar por aquele caminho que não está feito. Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir cortando o mato, vai pisando, aí ele vem trazendo outras pessoas naquele mesmo caminho, aquele caminho vai se abrindo, vai se passando. Não é assim? É isso que acontece quando você começa a fazer mudanças. Por isso que você talvez sinta, quando você quer lutar contra isso, você sinta essas sensações físicas de que você tem esse momento em que você tem essa retenção, né? Ai, você sente aquela pressão, você sente aquelas vozes vindo na sua cabeça, e se, é o quê? É o caminho novo sendo criado. Ele tem resistência. Assim como o caminho novo numa floresta vai ter a resistência para passar. Então, trago aqui para você esse raciocínio, porque que muitas vezes a pessoa sente quando começa a querer fazer essa mudança, vê que não está sendo prejudicial para ela sente essa pressão de continuar dizendo sim, né? Porque o caminho neural ali dentro da sua mente ainda está novo, ainda precisa ser cortado muitos galhos, né? Então, o que que eu quero trazer aqui para você? Trazer para você como você começar a sair dessa postura de salvadora. Como você pode fazer? Eu trouxe aqui, dentro do grupo terapêutico em que eu trouxe, em que eu trabalhei, né, as pessoas que estavam lá, isso aqui é um resumo do que eu fiz lá no grupo. E eu resolvi fazer essa aula para trazer para você, para que você possa tirar proveito. Embora você talvez não tenha feito parte do grupo, que foi muito bom, porque fazer parte do grupo significa o quê? Significa que você está ali tendo o feedback das outras pessoas, você está vendo o que está acontecendo com elas, você é estimulado a fazer também, você aprende com a experiência delas, as pessoas aprendem com a sua experiência, é muito bom. Inclusive, eu recomendo você, né? Futuramente eu abrirei um novo grupo com outros temas, e eu incentivo você que está assistindo esse vídeo aqui, possa fazer parte também. Mas trazendo o resumo do que eu fiz lá, para reconhecer, primeiro você precisa reconhecer que você está tentando salvar alguém, né? Que é a primeira visão ali, ó, querer ser salvadora de alguém. Então, essa postura de salvadora, isso já vem acontecendo na sua vida há muito tempo. Lembra das crenças limitantes? Lembra do que fica salvo lá no seu inconsciente? Do que aconteceu lá de traumas ou conflitos, a forma como você foi criada, a vida que você levou? Então, o que que eu quero trazer para você aqui? Trazer de que você reconhecer isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Que foi feito, que aconteceu comigo também na minha vida. Então, qual o exercício, o primeiro exercício? Lembrar da ocasião em que você teve essa postura. Porque a pessoa que está posturando salvadora, ela vai querer, a pessoa vai vir até ela, você já está acostumada a vir até ela, porque ela está sempre salvando todo mundo, então ela vai dizer sim. Então, lembre de uma ocasião em que você se tornou essa salvadora, né? E disse sim. Quando você disse sim, o que que você sentiu? O que que aconteceu com você? O que você sentiu? O que que foi que você ganhou com isso? E o que que você perdeu? Lembrou do momento? Lembra do momento em que você foi da Salvador? Vamos supor, aquela pessoa lá que foi salvar a colega que de trabalho que pediu para poder ajudar lá em cima da hora e ela também tendo o problema dela lá, a tarefa dela do trabalho, e a outra veio pedir lá, me ajuda, porque ela já está acostumada a pedir. Então, imagine nessa situação. O que que a pessoa sente na hora? Lembra da dopamina? Ela sente aquela satisfação ali de que está ajudando a pessoa, né? Isso é um dos estágios do sentir. O que que você pode ter ganhado? A pessoa pode ter ganhado. Ela pode ter ganhado a aprovação e ter sido considerada boazinha, a pessoa boa, a pessoa, ai, mas ela é cristã, ela é boazinha, ela está ajudando todo mundo, ela sempre me ajuda. Mas o que que você perdeu? Imaginando nessa história, o que que essa pessoa pode ter perdido?
perdido é o fato de ter feito o seu trabalho às pressas ou não ter nem entregado o seu trabalho naquele dia, tendo que ter completado, ter ficado estressada. Então, olha só, né? Então, lembre de uma ocasião sua em que você olhou e faça essas 3 perguntas. Segundo exercício, do segundo dia que eu fiz, né? Identificar as dificuldades de dizer não. Observar o gatilho. Quais são esses gatilhos? Primeiro, quem foi que te pediu, quem foi que te pediu a situação? Quem é essa pessoa? Essa pessoa, ela está sempre fazendo isso? Ela está sempre pedindo? Quem é essa pessoa? Que relacionamento você tem com essa pessoa? Como você se sente quando você está salvando essa pessoa, sempre dizendo sim para ela? E por que você disse sim? O que está por trás disso? Por que que você sempre está ali auxiliando essa pessoa em especial? Está envolvido os seus sentimentos? Está envolvido o quê? Respondendo essas perguntas, vamos para a próxima. Teste suas emoções e sentimentos envolvidos. Quando você disse sim, foi por medo? Medo de quê? Medo de não ser aceita, medo de ser rejeitada, medo da pessoa não gostar de você, medo da pessoa dizer que você é egoísta, medo de quê? Um dos pontos que foi considerado no grupo terapêutico foi a pessoa dizer que estava com medo da pessoa achar que ela é uma pessoa ingrata, porque essa outra pessoa havia auxiliado ela em outra ocasião da vida dela. Então, toda vez que essa pessoa pedia alguma coisa, ela dizia sim, mesmo sem poder. Então, entendeu? Você entendeu o que está envolvido? Qual é a emoção que está envolvida? Eu lá sempre falo, anotem. Não deixe isso solto na sua cabeça. Anote, traga para o universo físico. Quando você anota, você traz para o universo físico. Você sai do mental e traz para o físico. E qual seria o resultado, né, se você tivesse dito não para a pessoa? Qual seria o resultado? Ah, eu falei não. Imagine que essa situação e você disse não. Se você dissesse não, o que seria o resultado? Como seria o seu sentir? Como seria igual essa pessoa que falou no grupo? Ela disse, a mentalidade dela, que se ela dissesse não, essa pessoa provavelmente ela acredita que essa pessoa ia achar que ela é uma pessoa ingrata, porque ela ajudou muito ela lá no passado. Tá vendo? Colocando em xeque. Quarto dia, no 4, valorize seus limites. Qual limite seu, né? Você dizer, qual limite meu foi ultrapassado? Pensa, qual limite seu está sendo ultrapassado quando você diz sim para a pessoa? Outra coisa, se você tivesse colocado esse limite, qual seria o resultado? Imagine você colocando esse limite na pessoa. Qual seria o resultado, tanto para você, mas como para a pessoa também? Tá vendo que perguntas movem o mundo? Essas perguntas vão mover o seu mundo, vai mover a sua maneira de enxergar as coisas. Outra coisa também, deixa eu botar aqui meu computador está querendo, a bateria já está dando. Ah, agora sim. Coloquei a bateria aqui no lugar. Voltando aqui, né? Esse limite, qual seria o resultado se você tivesse colocado esse limite, se você colocar limite nessa pessoa? Então, você já está imaginando já como dizer não. Se eu colocar limite, como é que será? Como é que essa pessoa vai reagir? Porque aqui a gente está pensando especificamente sobre essa pessoa que você escolheu lá no início. Outro ponto, treino. É treinar, simular, treinar dizer não. Então, você já imaginou? Agora treine. Pense em um pedido comum que essa pessoa sempre faz para você. Geralmente, o que ela faz? Em que situação que ela sempre está te recorrendo a você? Então, pense nesse pedido. Escreva, ó, escreva. Escreva a resposta clara, de forma clara, educada e firme que você dará para essa pessoa. Então, você vai pegar a caneta e vai escrever. O que eu vou dizer para essa pessoa
para que ela, dizendo um não para ela, de forma clara e específica. O que é claro? Você não vai dizer de uma forma que ela possa entender que o seu não é um sim. Você vai ser claro com ela, certo? Então, você escrever isso, você vai estar trazendo o quê? Você vai trazendo uma memória para você, já trabalhando aquele caminho da floresta, lembra? Você já vai estar trabalhando, já vai estar cortando uns galhinhos ali, porque você já vai estar ali, ó, botando que você já está com a intencionalidade de se dizer não para essa pessoa. Outro ponto, ganhe tempo estrategicamente com respostas neutras. Como assim, Patrícia? Você primeiro fala que eu tenho que já treinar dizer o não. Aí, como eu vou treinar respostas neutras? Sim, você vai ganhar tempo. Porque, veja, você está há muito tempo dizendo sim para essa pessoa. Vamos estar, focar em uma pessoa, né? Você já está há muito tempo dizendo sim. Então, o que que eu trago aqui para você? Se você já está há muito tempo dizendo sim, concorda que na hora de você dizer não, você vai titubear e vai acabar dizendo sim de novo, mesmo que você treine? Então, quando a pessoa naquela hora inesperada, vem e te pede algo, você pode dizer assim para ela: olha, eu vou verificar a minha agenda e vou ver se eu posso. Ou então eu vou pensar e depois te falo. Porque você está dando o quê? Já está mostrando para a pessoa que você já tem a possibilidade de dizer um não para ela. Você está trazendo essa possibilidade. Segundo, você está dando tempo para você, para que você possa raciocinar melhor se vale mesmo a pena dizer o sim ou não. Por quê? Porque, é claro, a gente não. A gente precisa entender a diferença do egoísmo e do equilíbrio, do altruísmo, né? Existe um meio termo, você está se doando o tempo todo. E você? Lembra que eu falei lá no início dessa aula? Eu falei lá no início o quê? De que eu sou uma pessoa cristã, sou uma pessoa que tenho como principal na minha vida o meu inegociável é a minha coluna espiritual. Então, eu tenho a Bíblia como o meu guia principal da minha vida. E tem um texto que fala e que devemos amar ao próximo como a mim mesmo. Então, isso traz o quê? Equilíbrio. É equilíbrio. Então, se eu trago amor para mim, eu vou transbordar e vou também dar o amor para o outro. Então, o egoísmo é quando a pessoa só pensa em si. Então, nesse momento que você dá esse tempo para que a pessoa para que a pessoa entenda também que pode vir um não ali depois disso, você também vai estar dando um tempo para raciocinar de uma forma mais lógica se você vai dizer sim ou não e vai olhar para você também. Esse momento que você olha para si e você vai pensar, vou pensar. Quando você fala que vai pensar, você realmente vai pensar, porque você vai colocar os prós e os contras ali. Porque vai ter dia que você vai dizer sim, vai ter dia que você vai dizer não, e a pessoa precisa entender isso, a seu posicionamento. Que você não está mais naquela postura de salvadora dizendo sim o tempo todo. A pessoa também trazer benefícios para essa pessoa, porque você vai ajudar a pessoa a quê? A também se virar sozinha, vamos dizer assim. Vamos voltar para o exemplo daquela colega de trabalho que em cima da hora lá pediu para a pessoa ajudar ela lá. Provavelmente ela procrastinou o trabalho dela, deixou acumular, fez algumas coisas que não era para ter feito naquele horário e foi procrastinando aquele serviço que teria que ser entregue em primeiro. Então, quando você começa a dizer não para a pessoa ou fala que vai pensar, vai ajudar a pessoa a se organizar. Por exemplo, essa pessoa vai se organizar melhor, né, para que ela possa ser melhor eficiente ali, não tem que estar sempre precisando do outro para salvar ela. Por quê? Porque foi dito um não para ela. Então, quando você diz um não, você também está ajudando a pessoa, você não está sendo egoísta. Agora, quando você diz sim, toda a vida diz sim, você também está sendo egoísta, tá bem? Sabia disso? Você também está sendo egoísta no sentido de que você não está ajudando a pessoa a desenvolver qualidades e habilidades para aquele ato, para aquela situação. E isso foi falado no grupo terapêutico, a gente conversou sobre isso, né? Que quando você diz
diz só sim, você também está sendo egoísta, querendo dizer que só você sabe resolver as coisas. Isso mexe com o seu ego. Isso mexe com o seu ego, né? Então, trago aqui para você esse raciocínio, trago aqui para você esse ponto, para que você possa ver, né, a maneira de como você pode raciocinar isso. E o sétimo dia, né, que foi o sétimo ponto, você ter frases de compromisso com você mesma. Por exemplo, essa frase de compromisso, ó, eu escolho respeitar meus limites sem culpa. Isso vai te auxiliar para que você possa raciocinar naquele momento em que você deu aquela pausa, pediu a pausa para a pessoa. Você pensa, não, eu escolho respeitar meus limites sem culpa, porque você também tem limite no seu corpo e na sua mente. Eu me permito dizer não quando preciso. Então, quando você precisa dizer não, você também precisa permitir, porque você precisa dizer sim para você também. Dizer sim para o seu descanso, dizer sim para o seu autocuidado, dizer sim, porque às vezes o que a pessoa pede, está ali com você, não é uma questão de financeira, não é uma questão de tarefa, às vezes é uma questão emocional, às vezes a pessoa está se sobrecarregando emocionalmente. Talvez aquela pessoa está precisando de uma terapia, de uma terapeuta que possa ajudar ela, e você está sendo ali aquele ombro amigo, só que está te sobrecarregando. E talvez você esteja sentindo dores no corpo, dores nas costas, dores na coluna, e não sabe por quê. Porque está somatizando no seu corpo. Então, eu pergunto: será que é possível ter resultado? Olha só o que eu trouxe aqui para você, estou trazendo aqui para você algumas respostas dos feedbacks das meninas, das mulheres, né, que estavam lá no grupo. Uma delas disse assim, né? Verdade, eu respondia também no automático, mas agora tenho que ganhar tempo na resposta do sim ou do não. Então, essa pessoa, ela disse que ela também fazia isso, ela respondia no automático e não entendia por quê. Agora ela entende, porque no grupo foi explicado isso. Outra disse: eu sei que as raízes são profundas, entendo que não vai ser imediato nem fácil ter clareza em todas as situações, mas eu sinto que este é um passo importante. Então, ela entendeu que só em conhecer esse processo, isso já ajudou ela a entender. E ela percebeu que essa questão, ela sabe que vai precisar de ajuda lá na frente, precisar de um atendimento terapêutico para entender essas crenças limitantes, por que está tão enraizado ali, que mesmo com esses exercícios ela não está conseguindo. Uma outra disse assim: os 7 dias foi incrível e tenho certeza que me ajudou muito e me sinto mais consciente e mais forte. E o melhor de tudo foi poder conversar sobre tudo sem culpa. Olha que bacana, né? É só gratidão a você, Patrícia, e a todos que estão aqui no meu, e o meu muito obrigado de coração. E eu decido se é sim ou não, ou se é não, né? E não me culpo por isso. Porque essa pessoa, ela se sentia culpada quando ela dizia não, né? Então, ela ficava assim, não, quando acontecia de não ter jeito que ela ia dizer não mesmo para essa pessoa, ela começava a se sentir culpada e via aqueles pensamentos, né? Das crenças limitantes na cabeça. Outro ponto também, ó, outra pessoa disse assim: obrigada, Patrícia. Trazer esse exemplo e ouvir sua fala me ajudou a enxergar meus limites, minha realidade. Sou grata pelo que recebi no passado e aprendi a dizer não ou sim de forma consciente. É oferecer o que posso de verdade e é assim que também espero do outro, sem sacrifício. Observou aqui? Ela percebeu, o grupo terapêutico auxiliou ela a entender isso. Tá vendo que quando você começa a entender o que você faz, por que que você faz, e o que você pensa, por que você pensa, faz diferença na sua vida? Também teve um outro comentário. Obrigada, Patrícia, através das ferramentas que nos deu, ajuda a sair do automático. Então, trouxe esses exercícios e trouxe outros também, né? Auxiliando elas a entender que essas ferramentas nos ajudam. E o que eu quero trazer aqui para você com esses exemplos? Eu quero trazer para você com esses exemplos que é possível, sim, você
aprender e entender o seu processo e saindo aos poucos desse processo de salvadora, de querer ser dizer sim, do que está por trás disso. Só que, porém, que tem ciclos que parecem impossíveis de cortar. Para sair desse ciclo de prisão, precisamos enxergar o que está oculto de forma mais personalizada. Então, observou tudo isso que foi conversado aqui? Tudo isso que foi conversado. Vou até colocar aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu quero isso. O que eu quero fazer aqui? Eu quero mudar aqui uma coisa. Isso. Quero trazer, ficar, olhar, ver você mais de perto, olhar, entender aqui, né? Você vê. O que eu quero trazer aqui para você? Que ter o conhecimento vai te auxiliar a se entender e já ir fazer o que você puder para ir trabalhando esses pontos. Muitas pessoas, não vou dizer assim, uma parte dela, uma porcentagem dessas pessoas conseguem, sim. Elas conseguem é, se libertar dessa questão, porque a questão dela não é tão profunda, é mais rasa. A questão dela é mais rasa, é uma questão que não foi tão, não é um conflito traumático tão intenso. Ela consegue, com exercícios mais simples, ela consegue sair dessa posição e entrar no equilíbrio. Porém, tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que continuam nesse processo e realmente sentem mal. Algumas pessoas criam, tem até nesse processo de querer dizer não, entra no processo de ansiedade, né? No momento de ansiedade clínica mesmo, né? Muitos passam até por momentos em que ela passou até a fazer uso de medicação. Por quê? Porque é muito dolorido fisicamente. Então, ela precisa de uma medicação para equilibrar aquilo. Por quê? Porque é um conflito mais profundo. Então, eu quero trazer aqui para você. É, cadê? Eu quero trazer aqui para você que você pode sim ter um auxílio maior. Se você ainda está pensando, Patrícia, mas realmente eu não consigo, eu já fiz isso em outros grupos terapêuticos, entendi esse processo, gostei da sua explicação, entendi agora o que acontece comigo, só que eu não vi que cada vez mais que eu tento, está mais complicado. Então, o que eu quero trazer aqui para você? Deixa eu aqui mudar aqui a nosso slide, trazer para você o raio-x terapêutico. O que é o raio-x terapêutico? O raio-x terapêutico, ele vem aqui para você, eu trago aqui para você, um olhar profundo sobre o que está acontecendo com você. Eu faço essa analogia do raio-x, porque quando uma pessoa ela quebra, né, ela cai, tomba, bate a cabeça, bate a perna, né, machuca. E ele ficou inchado e tal. Não, vamos no médico tirar o quê? Um raio-x. Quando você tira o raio-x, o que o raio-x faz? Ele vai olhar o que está lá dentro e ver se está quebrado, se é luxação. E qual o procedimento vai fazer? Então, com essa analogia do raio-x, eu trago o raio-x terapêutico. O que eu faço no raio-x terapêutico? É uma sessão em que eu trabalho com você a sua queixa. Primeiro, você vai me dizer a queixa. Você pode dizer assim, Patrícia, eu não consigo dizer não. Eu entro nessa postura de salvador, eu não consigo, e cada vez isso está sendo mais difícil para mim. Então, eu vou trabalhar em você, vou entender em você por quê. Vou fazer uma exploração da sua, por trás dessa queixa sua, e vou identificar as crenças limitantes que estão dentro dessa história, as feridas emocionais, lembra? Eu citei duas, a ferida do abandono e da rejeição, mas existem outras feridas, os padrões de prisão que estão ali envolvidos nessas feridas. Por que você está nessa condição? E como é esse método? Esse método é baseado na neurociência, como eu trouxe aqui para você, porque te mostra para você o funcionamento da sua mente e do seu cérebro, né? Como ele funciona e como isso impacta nas suas emoções. Trabalho também a medicina germânica, porque eu vou lá buscar nas origens dos traumas, os traumas emocionais, os conflitos, eu vou buscar lá dentro, baseado na medicina germânica.
aonde é entendido como o seu corpo reage, ou como o seu comportamento tem a ver com esses traumas que houve lá no passado e como chegar até eles. E qual vai ser o resultado dessa sessão? Eu vou trazer clareza sobre o processo interno e direcionamento para os próximos passos. Então, dentro dessa sessão, você vai entender o seu processo, você vai entender mais profundamente por que está tão complicado para você lidar com situações, ou por que você sente no seu corpo, por que eu tenho essa dor nas costas tão grande, por que a dor nos ombros, por que a minha mão, eu tenho essa tendinite que não passa. Também eu trabalho dentro desse olhar também. Então, esse processo que eu trago aqui para você do raio-x terapêutico é com essa ideia, é com esse pensamento que eu quero trazer para você. E fazer esse convite, né? De você vir fazer essa sessão. Com essa sessão, você vai poder ter a oportunidade de entender o seu próprio processo e, se você quiser dar continuidade, né, dentro dos métodos que eu tenho, que é o método mais longo, que é o REM, né, que tem 4 sessões, ou o método IPA, que tem 2 sessões, você pode fazer o upgrade, né, que é o quê? Você vai descontar o valor. Por exemplo, eu estou oferecendo essa sessão do raio-x terapêutico. Por enquanto, a data de hoje em que eu estou fazendo esse vídeo é dia 3 de setembro de 2025. Então, para você que está assistindo esse vídeo, eu consigo segurar esse valor, por enquanto, até esse mês de setembro e o mês de outubro, né? Se você está vendo esse vídeo depois dessa data, aí a gente considera para ver como estão os valores. O valor dessa sessão é R$ 120. Porém, se você está assistindo esse vídeo depois, a gente vai observar, né, vai considerar o valor vigente. Mas, para você que está assistindo esse vídeo, vou trazer para você por R$ 95. Por quê? Porque você tirou esse tempo para ouvir o meu trabalho, ouvir o que eu tenho a dizer para você. Você está mostrando confiança, né, no que eu faço. Então, isso é uma forma de agradecimento que eu trago para você, trazendo nesse valor, né? Então, eu espero que, através desse vídeo, você possa entender, né, melhor como você funciona o fato de você não conseguir dizer não, e também de como você pode avançar em melhorar não só essa situação, né, e ter mudanças, mas também ter mudanças em outras situações da sua vida. Porque no raio-x terapêutico, eu não vou só abranger situações ligadas à postura de Salvador. Eu trabalho todas as posturas que você venha demonstrar dentro dessa queixa. E fica esse convite para você, né? Mas, em agradecimento, eu quero encerrar essa aula com um processo terapêutico que eu gosto sempre de deixar, né? Quando eu faço um atendimento tanto nas aulas, as mentorias em que eu faço, como também nos atendimentos individuais, eu gosto de encerrar, né, com um momento de relaxamento, um momento em que você possa parar, pensar, meditar, né, e fazer uma visualização. Então, eu sempre trago uma visualização, e essa visualização eu quero fazer com você. Deixa eu aqui preparar, né, essa visualização e trazer aqui o ambiente também, né, para essa visualização. Não sei se você já fez alguma vez, né? Não sei se você já participou de algum evento em que eu ministrei. Se você nunca participou, eu trago aqui para você que você possa experimentar, né, esse momento. Então, deixa eu trazer. Primeiro, trazer o seu auditivo. Espero que você esteja ouvindo esse som, né, no final, para que você possa ouvir
E já começar a relaxar já com esse barulhinho do som da água, do mar, dessa melodia. Então, eu quero encerrar essa aula com essa visualização e com essa meditação, com esse momento de relaxamento. Então, eu peço a você que se posicione em um lugar tranquilo, em um lugar calmo, em que você não seja interrompido. E que você comece a fazer uma respiração mais profunda. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Vamos respirar fundo? Isso. Enche o seu pulmão de ar, sinta o ar preenchendo todo o seu pulmão. Solta devagar pela boca. Muito bem. Inspire. Enche o pulmão de ar. Solta devagar. Mais uma vez. Inspire. Você pode perceber que quando você começa a fazer esse processo, você já sente o seu corpo trazendo um relaxamento. Isso porque é ativado o seu sistema parasimpático do seu corpo, que é o sistema de relaxamento. Respirando fundo. Sinta agora que os seus pés vão relaxando, relaxando as suas pernas. Isso, sinta seus quadris relaxando. Sinta esse relaxamento vindo de baixo para cima e tomando conta do seu corpo, dos seus ombros, dos seus braços. Sinta esse relaxamento do sua cervical, do seu pescoço, da sua mandíbula. Sinta esse relaxamento tomando conta de todo o seu ser. Agora que você sentiu esse relaxamento, eu peço a você que respirando bem fundo, sinta que você está num lugar bem agradável. Vamos imaginar que seja uma cachoeira, pode ser também uma floresta, pode ser uma praia, em que você ouça o barulho da natureza. E nesse momento que você ouve esse barulho da natureza, você sente o seu corpo mais relaxado ainda. Você pode estar sentado num banco ou em cima de uma pedra, sentindo todo esse relaxamento no seu corpo e na sua mente. Você vai dizer para você, né, o quanto você é importante. Você pode dizer o seu nome, como eu vou dizer o meu aqui, Patrícia. Você é muito importante. E se abrace, sinta o seu corpo. Agora que você se acolheu, mostrando esse sentimento de amor por você mesma, você diz para você, né? Eu me permito dizer sim para mim. Eu me permito me olhar e me acolher. E olhando para si, se abraçando, nesse lugar tranquilo, que é um lugar seguro, onde você está, vendo as cores do ambiente, vendo o lugar. Sinta-se acolhida e sinta como é importante você olhar para você também. E repita o seu nome e diga, como eu vou dizer aqui para mim, Patrícia,
Você é importante. Você merece, sim, dizer sim para você. Repita isso para você, Patrícia, o quanto você é importante. E dizer sim ou não de forma equilibrada para o outro. É uma forma de ser uma pessoa amorosa, tanto com você como para com os outros também. Então, vai repetindo essas frases de acolhimento e vendo quanto você precisa também ser dito sim para você. Isso. Diga sim para você também. Mostre equilíbrio. Respire fundo. E respirando fundo, você se acolhendo, entendendo agora que você também é uma pessoa importante, que também merece sim, mas que para você dizer sim para você, você também vai precisar dizer sim, dizer não para o outro. E tá tudo bem, porque somos pessoas adultas. E se a outra pessoa não aceitou o seu não, o problema está com ela, é dela, não é seu. Muito bem. Agora, você pode ir voltando devagar para o seu momento presente, respirando fundo, se acolhendo. E quando você quiser, você pode abrir seus olhos ou tirar o seu olhar do ponto fixo, né? Voltando, respirando. E agora, no momento presente, com essa visualização e essa respiração, você pode fazer isso sempre que você se sentir que precisa de um autoacolhimento, de um autocuidado. E agora eu encerro essa aula, encerro esse momento, agradecendo muito a você por estar aqui comigo, né? Por você estar mostrando esse. Deixa eu trazer aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui, voltar para minha. Trazer aqui para você ver através dessa visualização. Vou interromper aqui a. Isso. Através dessa visualização, eu trago aqui para você esse momento de acolhimento. Você pode fazer isso sempre que você se sentir angustiada, se sentir preocupada, não se sentir acolhida, ou querer que outra pessoa tenha te acolhido, né? Então, você pode fazer essa visualização se autoacolhendo, né? Você, né? É o seu porto seguro. Você pode se acolher também, né? E agradeço muito por você ter estado aqui comigo, né, até esse momento. É, assim que você terminar essa aula, será assim muito gratificante ver o seu feedback, ver o que você achou da aula, e você pode deixar, né, nos comentários comigo aqui, nos comentários no contato que eu fiz com você, né, provavelmente através do WhatsApp. Você pode trazer ali o que você achou dessa aula. E pode também, né, querer saber mais sobre os processos terapêuticos em que eu atuo. Tanto eu atuo no processo terapêutico presencial como no online. Nesse formato aqui online, eu trago processos tanto do IPA, né, que são processos um processo mais rápido de ressignificação de traumas e conflitos, como no REM, que é o processo mais longo de 4 sessões. Aí você pode conversar. E através do raio-x terapêutico, você entender a sua questão, entender como você pode auxiliar, se auxiliar, entender por que você faz o que você faz. Tá ok? Muitíssimo obrigado e agradeço muito por você estar aqui. Obrigada.